Fala, meus queridos amigos, hoje a gente está com esse Onix 1.0 3 cilindros, aspiradinho, carrinho, custo-benefício, carrinho popular. Muita gente se interessa em comprar um Onixzinho pelas principais características: consumo baixo de combustível, manutenção barata, certa confiabilidade. Mas será que esse carro vale a pena para você que está procurando um carro custo-benefício para você rodar no dia a dia? Para responder essa questão, a gente vai fazer uma avaliação completa desse carro. A gente vai avaliar o exterior, se é um carro bonitinho, se é um carro que você chega bem. Vamos avaliar o interior dele para ver se tem um espaço interno confortável, se dá para você usar ele no dia a dia com um bom nível de conforto. Vamos falar um pouquinho da direção do carro, se ele é um carro que tem um desempenho legal, se apesar do motorzinho 3 cilindros dele, ele consegue ter um desempenho satisfatório. E, lógico, no final a gente vai falar, vale a pena manter um Onix 1.0? É um carro problemático, caro de manter? Se você quiser acompanhar esse conteúdo, não esquece também de ajudar a gente se inscrevendo no canal, dando um like e compartilhando esse vídeo. Antes da gente começar esse conteúdo, eu queria agradecer os meus parceiros da Brilho Diplomato por cederem esse excelente exemplar para a gente fazer a avaliação aqui para vocês. Brilho Diplomato é uma agência de veículos, eles trabalham apenas com veículos extremamente conservados, com a manutenção em dia, eles dão garantia. Se vocês tiverem necessidade de adquirir um veículo, compre na Brilho Diplomato para não ter dores de cabeça. Acesse o site brilhodiplomata.com.br e fique por dentro do catálogo que eles têm disponível no momento. Cara, eu queria começar a avaliação falando da parte estética do carro. Cara, é um carro que me agrada bastante. Se a gente for entrar em comparação, o modelo anterior com esse daqui, cara, é muito mais bonito. Você vê que um carrinho branco, basiquinho, cai muito bem. As linhas dele são muito bem acertadas. Eu gosto bastante desse vinco aqui lateral. Ele tem dois vincos aqui, um que mata dentro do outro. Eu acho muito bonito esse desenho. Gostei bastante também dessa frente muito mais agressiva, esse farol mais baixo, a gradezinha cromada com a gravatinha da Chevrolet aqui, ficou muito bonito. Esse formato aqui também deu uma classe, que eu acho que poderia era ser todo abertinho aqui, para dar um pouquinho mais de refrigeração, mas na realidade é um motor muito eficiente, pequeno, e só essas entradas aqui de ar já são mais do que suficiente para esse motorzinho aqui. E essa grade, Wagner, ela tem aquela identidade da Chevrolet, né? O Camaro também vem com uma frente, né, da última geração, vem com essa carinha aí, né? E, cara, sinceramente, me parece muito um Cruze pequeno esse carro aqui, sem sacanagem. É verdade. A Chevrolet acertou demais nesse design. Gostei muito dessa frente, esse bocão mais agressivo. Gostei muito. Só o detalhe da grade ser fechada é porque também tem o seguinte, tem a questão da forma e da função. Ela é fechada para evitar arrasto. Se ela fosse aberta, ela ia frear muito mais a frente do carro, uma refrigeração excessiva. Talvez, se saísse uma versão aí com motor 2.0 Ecotec da Equinox, aí sim, uma grade vazada ia muito bem nesse carro. Imagina um Onix RS. 240 cavalos. Eita, que delícia. Esse é animal. Gostei muito dos retrovisores. A traseira, então, nem se fala, cara. É muito bonita. Gostei bastante do desenho daqui da traseira. A lanterna, o vinco da tampa de mala. O detalhe aqui do refletor também ficou muito bem encaixado. Esse detalhe é uma espécie de difusor aqui que eles meio que fizeram com essa parte de baixo aqui. Eu acho que a Chevrolet acertou no desenho desse carro. É um carro muito bonito, que agrada aos olhos, e apesar dele ser um carro que seria a versão de entrada da Chevrolet, ele parece ser um carro que é muito mais caro do que ele realmente é. Outro detalhe na parte estética, eu gosto muito dessas rodinhas Aro 15 aqui, chamam bastante atenção, compõem um design bacana para um carro que deveria ser um carro de entrada.
Rodinha aro 15, pô. Outros recursos bacanas, por exemplo, ele tem chave de presença já. Não preciso ficar abrindo. A chave está no meu bolso, aperto o botãozinho na maçaneta, destranca o carro. Se você tiver com a chave dentro do carro, ele não tranca sozinho. Não corre o risco de você acabar prendendo a sua chave dentro do seu próprio carro. E, pô, você está ocupado na correria, acabou saindo, esqueceu de trancar o carro, ele trancou sozinho. Isso daí é um recurso muito bacana para quem tem, por exemplo, filho, às vezes vai sair com cadeirinha e tal, vai carregar bolsa, criança pequena. Você no dia a dia pode ficar com dificuldade de ir ali, botar a chave na fechadura ou até mesmo esquecer de apertar o botão do alarme para trancar o carro. É menos uma coisa para se preocupar, né? Menos uma coisa para se preocupar. Comodidades dos carros modernos, né? Um carrinho versão de entrada já com chave de presença. Então, pessoal, vamos avaliar agora o interior do Onix. Vamos falar um pouquinho sobre espaço interno. Cara, eu tenho 1,80 e, pô, tem bastante espaço aqui em cima para mim. Pô, tô com as pernas esticadas, o banco aqui, ele tem regulagem de altura, então se você é um cara mais baixinho ou mais altinho, você consegue se regular aqui muito bem. A única coisa que falta aqui é uma regulagem de altura e profundidade no volante, mas a gente está falando de um carrinho básico, também não dá para exigir muito. Aí atrás, Alex, como é que você está se sentindo aí? Me sentindo bem, Wagner. A inclinação do banco é agradável, dá para ir viajar de boa. A altura do teto também. Você tem 1,70 aí? 1,71. Então, ó. Pô, mas está distante. Até 1,80 aí dentro. Bem para encostar. Até 1,80, 1,90 quase. Bom. Cara, não bate no banco da frente. Banquinho confortável. Show de bola. Olha, os bancos são confortáveis, eu gostei do assento, ele é bem ergonômico. Embaixo ele não prende muito não, mas em cima ele prende bem aqui as costas, então numa curva não corre o risco de você ficar espalhando dentro do carro. O assento é macio. Para um carro básico, cara, dos que eu já andei, é um dos melhores. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a estética do interior. Eu achei confortável. Se eu fosse dar uma nota para conforto aí, eu dava um 7. O que é muito bom, dado a categoria desse carro aqui. Agora, falando sobre a parte estética, cara, eu gostei muito desse tablier, bem amplo, o desenho dele. Gostei desse acabamento aqui, que imita, é plástico, mas ele tenta imitar uma espécie de fibra de carbono, um material um pouquinho mais nobre, é para disfarçar que é feito de plástico, um material mais pobre, né? Tem um plástico texturizado aqui também. A Chevrolet abusou da textura, tem no forro de porta, o painel dele tem esse plástico enrugadinho, que apesar de ser duro, igual o da porta, não é soft touch, mas é um plástico de boa qualidade. Essa textura dá uma impressão de ser algo mais refinado, mais bonito. Gostei também aqui, a central multimídia tem uma proporção muito boa para esse painel. Eu acho que se botasse uma tela muito maior ia ficar esquisito, se botasse menor demais também você não ia fazer a leitura boa. Aqui você tem um acesso fácil, botãozinho físico, eu adoro o botão físico. Aqui você tem os difusores do ar-condicionado, que também compõe bem o desenho do painel, tudo muito bem integrado. Aqui a gente tem os controles do ar-condicionado, botõezinhos físicos com acabamento cromado, muito bonitinho, me agradou bastante. Aqui na coluna você vai ter no console aqui um bom espacinho aqui para botar algumas coisinhas. Você tem entrada USB, carregador de celular, o isqueiro. A marcha, vamos falar um pouquinho dela. Cara, bem justinha, uma posição boa para você fazer as marchas aqui. Gostei, a pegada dela bem curtinha. O console ele ainda tem alguns espacinhos extras aqui. Você tem porta-copo, porta-moeda, freio de mão, uma posição boa, fácil de acionar. A única coisa que também faz falta um pouquinho era um apoiadorzinho de braço, mas a gente está falando de um carrinho básico.
Falando ainda aqui do painel, gostei muito desse painel central aqui, leitura fácil, bem sóbrio, branco e vermelho. Gosto muito desses painéis branco e vermelho assim. Agora, quais as funções a gente vai ter nele aqui de leitura? A gente tem velocidade, autonomia deve ser consumo médio aqui, consumo instantâneo, autonomia, e aqui são os odômetros parciais. Então você tem aqui outra função aqui para você ver a manutenção do carro, que é só, eu acho que esses 98% aqui no óleo deve ser a duração do óleo, deve ter sido trocado há pouco tempo. Esse óleo aqui, você consegue fazer o monitoramento dele, do desgaste do óleo. A única coisa é o ponto negativo. Cara, tá faltando aqui um medidor de temperatura no painel. É uma tecla que eu gosto de bater, é um pouquinho chato isso. Por quê? Principalmente esses motorzinhos 3 cilindros, eles estão sempre no limite para poder trazer essa economia de combustível, essa eficiência. E se você dá um aquecimento neles, você não tem muito recurso para retífica. E além disso, esses motores modernos têm muita peça de plástico no arrefecimento que é danada para rachar, trincar e vazar. Agora imagina só numa situação onde você tem um carro que não tem marcador de temperatura aqui no painel e você aquece com ele. Quando acende a luzinha aqui de alta temperatura, que indica que o carro está aquecendo, cara, já é meio que tarde. Você teria que desligar imediatamente o motor e torcer para dar tudo certo. Se você tentar forçar mais um pouquinho para arrumar um recurso, um lugar para você parar, você pode acabar derretendo a sua junta de cabeçote, pode acabar empenando ele demais a ponto de você ter que colocar um cabeçote novo. Não é um defeito exclusivo da linha da GM, a falta do medidor de temperatura. Você vai na Ford, também não tem, no carro, tem um montão de carro, Peugeot e Citroën também não tem mais. E, cara, sinceramente é uma coisa que faz falta. Pelo que eu me lembro, o único que está mantendo ainda é a Volkswagen desses básicos, a leitura de temperatura. Eu não tenho certeza se a Fiat tem ou não, mas é algo que decepciona um pouquinho. E uma coisa que eu aconselharia, caso você vá adquirir um Onix, também não é uma coisa que vai desabonar e você fala, não vou comprar por causa disso. Cara, compra um leitorzinho de OBD, tem um medidor de temperatura via OBD, não é muito caro, deve estar numa faixa de uns R$300. Bota aqui por fora no painel para você poder acompanhar a temperatura do seu motor. A única coisa que eu aconselharia, caso você vá comprar o carro, um acessóriozinho por fora para você poder ficar tranquilo, para você monitorar a temperatura. Dito isso, vamos terminar a análise aqui do interior. Forro de porta, gostei bastante. Aqui também tem aquele plástico que remete, o plástico texturizado que lembra um pouquinho de fibra de carbono. Detalhe bacana, até que não é ruim você passar o braço nele, mas não é como se tivesse um tecido aqui. Se tivesse tecido seria mais confortável, seria acolchoadinho, seria fofinho. Isso aqui é duro. Tem um ponto positivo que não encarde, não suja, mas tem um ponto negativo que podia ser um pouquinho mais confortável. Aqui você vai ter o controle dos vidros elétricos, dianteiro e traseiro. Você pode travar a traseira aqui ou não. E você também tem a opção aqui de você fazer a regulagem do seu retrovisor elétrico, entendeu? Com muita facilidade, tanto motorista quanto carona, como sempre, né? A única coisa que não é rebatimento automático. Então, se você tiver que entrar numa vaga um pouquinho mais apertada, você vai ter que abaixar o vidro, botar a mão ali e rebater o seu retrovisor manualmente. Tudo bem, para um carro básico, só de ter a regulagem automática já é um ponto muito positivo. Volante, cara, gostei da pegada, volante 3 raios, bem bonito. Aqui você tem o controle da multimídia aqui, e desse lado aqui você tem um piloto automático. Cara, é um recurso, quem diria, né? Carro básico com piloto automático, muito bacana. Então, dito isso, cara, interior simples, funcional, gostei do espaço interno, confortável. Se eu tivesse que dar uma nota geral para aqui, para o interior do carro, cara, 7,5, que é uma nota muito boa se você considerar que é um carro
versão de entrada. Eu tenho certeza que ele tem um sistema de som muito bom, os alto-falantes de porta aqui são bem grandes aqui na frente. Eu já andei em Onix, cara, e Onix geralmente tem um sistema de som legal. Gostei muito do carro, mas isso com o carro parado, né? Um outro detalhe aqui que o Alex estava me chamando a atenção, cara, esse carro tem airbag. Então, assim, a maioria dos carros novos, acho que se eu não me engano, de 2022, cara, eles estão com uma exigência de segurança muito alta. Então você tem airbag aqui no painel, tem no volante, você tem lateral aqui, entendeu? Cara, tem traseira ali na coluna traseira também. Então, se você se preocupa com a segurança da sua família, cara, pode considerar o Onix, que é um carro com bom espaço interno e seguro. Wagner, é um carro grande? Cara, não. É um carro que você pode ter para 4 pessoas, a mala dele não é tão grande assim, são 275 litros, mas lembrando, é um carro hatch. Você consegue manobrar ele com facilidade, achar vaga com uma certa facilidade. Se a gente fosse falar do Onix Sedan, seria um pouquinho mais complicado. Você teria mais mala, mas seria um carro um pouquinho mais difícil de você manobrar ele. Bem, dito isso, cara, vamos dar uma volta e ver como é que esse carro se comporta aí, como é que é a direção dele. Será que um motorzinho 3 cilindros costuma dar dor de cabeça? Eu acho que vai ser bem econômico. Eu acho que o objetivo desse carro, Wagner, é um carrinho para não consumir nada. É um motorzinho 1.0, 3 cilindros, aspirado, câmbio 6 marchas. Então, olha só, a Chevrolet já tinha acertado muito no Onix de primeira geração, colocando um câmbio de 6 marchas. Exatamente. E era um motor convencional. Era o motor do Corsa. E falam que aquele carro dentro da cidade faz 15, 16. É muito. Na gasolina faz isso mesmo. Esse aqui faz até um pouquinho mais. É. E detalhe, se a gente comparar 1.0 com 1.0, parece que esse aqui é 1.4. Cara, ainda muito mais esse motorzinho aqui em relação ao antigo. Por que tem essa diferença? Cara, é um motor muito mais tecnológico. Apesar de ter um cilindro a menos, ele é 4 válvulas por cilindro, tem variação de comando. Um mapa de injeção mais acertado, mais atualizado, né? Tudo é muito diferente. Então, e aí, Alex, o que você achou aí do carro? O carrinho é maravilhoso, cara. Eu tô aqui na parte dos fundos aqui, pô, o banquinho bem inclinado, bem macio. Pô, a altura aqui também, show de bola, minha cabeça, ó, 1,70, ó. Olha, bater no teto, tem que mexer a cabeça. Cara, um carrinho muito bem acabado, gostei muito desse design interno, de maçaneta, esse material de plástico. Texturizado. Mas é texturizado, até a capinha do alto-falante tem um desenho. Pô, capricharam muito. O banco, você falou que ele é bom, né? Que dá uma... Embaixo ele é até um pouco solto, mas ele tem uma carinha de banco concha. Eu achei muito legal, cara. Eu acho que capricharam. E a gente, né, bater de novo no que você falou, é a versão de entrada. É mais simples, né? Imagina um LTZ. Um Plus. Eu acho que o LTZ é o intermediário hoje em dia. Acho que o mais completo, não sei se é o Premier ou se é o Plus, né? Então, deve ser maravilhoso um carrinho desse completinho. Vamos dar uma volta agora e vamos ver como é que esse motorzinho 1.0 se comporta. A gente está saindo com um carrinho aqui. A primeira coisa que a gente pode dizer é que para um carro 1.0 com ar-condicionado ligado, cara, ele se comporta muito bem. Eu não espero um desempenho de um carro esportivo, mas sem sacanagem, o fato de ser 6 marchas, tudo muito bem escalonadinho, você não precisa forçar muito o carro para ele desenvolver bem, entendeu? Eu tô aqui, ó, quinta marcha, 2.000 RPM, 65 km por hora, sem forçar. Vamos falar um pouquinho dos dados técnicos desse carro aqui. Esse motor 3 cilindros 1.0 aspirado, ele tem 78 cavalos na gasolina, 84 no álcool. Torque, cara, muda pouquinha coisa, de 9,5 na gasolina vai para perto de 10,5 no álcool. Não muda muita coisa a quantidade de torque disponível.
Mas isso tudo são em altas rotações. A potência você vai ter lá em 6.400 RPM e o torque máximo também lá em 4.500. Cara, é uma rotação bem alta, mas você já tem bastante torque disponível, quase 80% desse torque todo você já vai ter ali em 2.500 RPM. Por quê? Coletor de admissão bem longo, motor 3 cilindros, 1.0, ele desenvolve o torque mais cedo do que o 4 cilindros, porque geralmente ele tem um curso maior, um curso de biela mais longo. Esse curso de biela mais longo vai fazer o motor encher mais rápido. Então, assim, é um carro que comportamento aceitável. A direção é bem levinha, cara. A direção elétrica desse carro aqui, pô, você não tem dificuldade nenhuma para manobrar. Nível de ruído, cara, a Chevrolet tem caprichado no isolamento acústico. Se você comparar com o Onix mais antigo, com o Corsa, então não tem nem comparação. Pô, melhorou bastante. Então você tem um nível de ruído bem baixinho aqui. O motor, apesar de ser 3 cilindros, não trepida muito. Talvez por causa do sistema de coxinho deles, eles conseguiram anular bastante da vibração do motor 3 cilindros. Se você andar acima de 2.500 RPM, você nem percebe que esse carro tem 3 cilindros. Suspensão macia, carro confortável. E olha, a gente está andando num carro com aro 15, um carro 1.0 com aro 15. Pô, tenta andar num carrinho, numa Paliozinha 98 com aro 15, 1.0, não sai do lugar. Então, gostei bastante daqui da direção. Suspensão confortável, absorve bem o impacto aqui. O asfalto não é um asfalto lisinho que a gente está andando, já tem aqui, ó, passando por um remendo no asfalto. Cara, não bateu nada. Muito bom, gostei do carro. Não tem muito o que comentar aqui da direção dele. É um carro, se eu fosse comparar, como se você estivesse pegando um carrinho 1.4 mais antigo. Se você está acostumado a dirigir carrinho aí até 2010, ao invés de você estar dirigindo um carro 1.0, parece que você está dirigindo um carrinho 1.4. Tamanha a melhoria aí na eficiência dos motores novos. E o carrinho também não é mais aquele carrinho pelado, casquinha de ovo. É um carrinho que tem mais isolamento acústico, uma suspensão mais confortável, uma calibração melhor, os bancos também, o acabamento interno. Por isso que, de certa forma, quando a gente reclama que não tem mais carro popular, baratinho e tal, olha como é que melhorou os carros, mesmo as versões de entrada. Para você ter esse nível de acabamento há 15 anos atrás, você ia ter que sentar num carro médio. Você não ia comprar um Corsa para ter esse nível de acabamento. Você ia comprar um Astra, um Vectra, para ter um acabamento nesse nível. Por isso os carros também foram ficando mais caros com o tempo. É uma coisa que o consumidor tem que se atentar também. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos dar um teste. Vamos ver se esse carro aqui, se a gente espetar ele, quanto tempo ele vai fazer no 0 a 100. Lembrando, um carrinho 1.0 é só pra gente tirar um parâmetro para ver se esse carro aqui é um carrinho rápido. Na ficha técnica fala que ele faz em 13 segundos, mas cara, sem sacanagem, 13 segundos é o tempo que um C3 1.5 faz de 2015. Será que o Onix 1.0 vai fazer tão rápido assim? Outro detalhe, vamos falar de consumo antes da gente fazer o teste. Enquanto a gente vai para a nossa área de teste, esse carrinho aqui, no álcool, você consegue fazer aqui na cidade algo em torno de 10, 11, talvez 12 km por litro, dependendo aí do trajeto que você faz, do pé.
Na gasolina você faz aí facilmente de 13,5 a 16 aqui dentro. E cara, na estrada, esquece, cara. Tem cliente que no álcool consegue fazer 15, 16, mas tem cliente que consegue fazer 20, 21 na gasolina. Lógico, isso tudo dependendo do tipo de direção que a pessoa vai fazer, dependendo também do trajeto. Se você for subir uma serra, mesmo estando em estrada, não vai ser tão econômico assim. Então, mas é um carrinho muito econômico, cara, para o dia a dia, uma excelente opção. Você tem condições de adquirir um carrinho desse aqui, é uma compra interessante, sim. Pessoal, a gente vai fazer um teste agora de 0 a 100, vou desligar o ar-condicionado aqui para ver como é que ele vai se comportar. Vou parar aqui. Cara, ele vai muito rápido, até uns 70, 80 km por hora. Depois ele começa a sentir o peso da baixa cilindrada. Mas fez ali o 0 a 100 dele, a gente não tem aqui o tempo. Mas eu acho que foi relativamente rápido, não foi muito ruim não. Com certeza, se eu arrancasse um pouquinho mais forte, daria para melhorar um pouquinho o tempo. Mas cara, é só para vocês terem um parâmetro aí de como é que esse carro desenvolve. Consigo perceber que ele tem muita força ali entre 4.000 e 5.500 RPM. Depois de 6.000 RPM, 6.500 ali perto do poste de giro, o motor já dá uma segurada, uma amarradinha. E é aquilo. A baixa cilindrada pesa conforme você vai aumentando a velocidade do carro. O que ajuda muito também é o câmbio bem escalonado de 6 marchas. Gostei do desempenho para um carro 1.0, porra, satisfatório demais. E olha, depois você liga o ar-condicionado, sai com o carro sereninho. É um carrinho para você dirigir assim, baixa rotação, não exigir muito dele. Se você busca esportividade, pensa num Onix Turbo. É uma opção mais interessante. Agora, está buscando um carrinho desse aqui, procura mais a economia mesmo. Agora, será que a economia compensa o custo de manutenção? É um motor mais novo, geralmente motores mais novos têm a manutenção mais cara. Vamos lá na oficina, vamos conferir se a manutenção desse carro aqui ela é condizente com um carrinho popular, versão de entrada, se ele é um carrinho confiável, dá muita dor de cabeça ou não. Vamos lá para a oficina. Então, pessoal, primeira coisa que a gente se pergunta quando vai falar de um carrinho dessa faixa de mercado aqui, que é o carro popular. É confiável? Dá muita dor de cabeça? Um carrinho que tem de ser um carrinho mais básico, um carrinho versão de entrada. Geralmente o comprador médio está procurando o quê? Um veículo para poder ir e voltar para o trabalho, que seja confiável, não dê muita despesa. Principalmente quem vai comprar um carrinho novo assim, 2020, 2021, está querendo fugir de problema. Vamos responder essas questões. Em primeiro lugar, o Onix estreou esse motor aqui, 1.0, 3 cilindros, quando foi lançado ali, se eu não me engano, em 2019 ou 2020. E essa mecânica é uma mecânica nova. O que a Chevrolet fez quase que nos últimos 20 anos? Ela pegou o motorzinho do Corsa e só foi modernizando ele. Veio lá no primeiro Corsinha, depois veio no Celta, Meriva,
Depois a gente teve o Agile, o próprio Onix mesmo quando lançou, era o mesmo motor do Corsa, só que modernizado. Foram só refinando um projeto bem mais antigo. Esse aqui é um motor novo, praticamente concepção do zero. É um powertrain totalmente diferente, não tem nada a ver com família 1 da GM. E isso daí traz algumas implicações. Em primeiro lugar, você não vai encontrar peça desse carro aqui com tanta oferta quanto o Onix um pouquinho mais antigo. Não é que vai ser difícil de você encontrar, mas como é um lançamento, sempre tem um acabamentinho ou outro, um tubinho, ou uma juntinha, uma pecinha que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de encontrar. Isso daqui vai ficar bom de achar peça daqui lá para 2028, que aí vai pegar bastante tempo que está no mercado, vai ter mais fabricantes fazendo por fora as peças desse powertrain novo. Mas isso sempre acontece quando tem um lançamento. Um outro detalhe, o que a gente pode falar dessa mecânica aqui, é um motor 3 cilindros, bloco de alumínio. Esse carro aqui tem duplo comando de válvula, são 4 válvulas por cilindro, comandos variáveis, correia dentada dele, ele não é corrente de comando, a correia dentada dele é banhada a óleo, é um sistema novo que está equipando aqui a GM, a Ford também, o Ford Ka tem esse sistema. É um pouquinho controverso porque você precisa prestar atenção no lubrificante, não tem que ser só 0W20 como está aqui. Tem que atender as especificações específicas desse motor. Por que, Wagner? Por quê? Porque a correia, como ela trabalha ali no óleo do motor, ele precisa de uma certa carga de aditivos para não atacar a correia. Imagina só se você coloca um óleo que ele faz mal ao material que a correia é feita. A correia vai embora, mano. E tá acontecendo muito, né, Wagner? Tá acontecendo muito. E o que cara, acontece? A correia ela se desfaz, ela é programada para rodar 120, 150 mil quilômetros. E aí ela pode se desfazer com menos de 70. Antigamente, quando você pegava a correia dentada, vamos falar da família 1, do motor mais antigo, 8 válvulas, era uma correia que você trocava a cada 50 mil quilômetros. Mas era um kitzinho baratinho, você vai aí, compra original, correia e tensor na faixa de uns R$200, você vai pagar na mão de obra para fazer a troca de uma correia de um Onix 4 cilindros, 8 válvulas, algo em torno de 350, talvez R$400. Se for no interiorzão, talvez encontre gente que cobra mixaria, R$150 para trocar a correia dentada de um Onix. Agora, esse motor aqui não é qualquer um que pode fazer a manutenção, é muito mais sofisticado. Esse sistema que dá muito mais trabalho para você substituir a correia dele. Para você ter uma noção, kit de correia dentada, correia, rolamento, tensor e tal, você já gasta aí mais ou menos quase R$2.000 de material original. Você ainda tem uma correinha ali na bomba de óleo, que também é banhada a óleo. E o certo é substituir também, que se ela partir, você vai deixar de girar a bomba de óleo e vai mandar o motor para o espaço. Então, qual o custo disso aí, fazer essa manutenção de correia dentada nesse carrinho? Mão de obra e peça. Cara, separa em uns 4.000. Caramba. Quanto de mão de obra? Eu cobro 1.000. Caramba, 3.000 de material. Todas as correias, polias, vai gastar mais ou menos isso aí. Falando material original. Original. Entendeu? Qual é o ponto positivo? Você não vai fazer isso a cada 50 mil, né? Você vai fazer aí com 120, 150 roda mil. Bem. Roda bem. Se você mantém o lubrificante... Na maioria das vezes a pessoa nem vai estar mais com o carro, já passou o carro. Se você comprou o carro, por exemplo, esse aqui que a Brilho Diplomata está disponibilizando, está com 2021, o ano desse carro, 20 mil quilômetros rodados. Então, se alguém comprar aqui, rodar 20 mil por ano e ficar mais uns 5 anos, vai estar na hora de trocar. Sim, aí troca de carro. Então, assim, é aquele negócio, uma pessoa que roda bem,
tem mais ou menos aí uns 5 anos, 6 anos para trocar. Não é uma manutenção que é muito cara para você fazer, assim, não vai impactar. Se você diluir no tempo que essa manutenção é feita, ela acaba não se tornando muito cara. Mas de uma vez só, se você pegou um carro desse com 115, 120 mil quilômetros, tem que fazer, você já se programa para separar essa grana para fazer a manutenção. Aí outro detalhe, a gente tem algumas manutenções assim que não chega a ser crônico, mas de vez em quando pode ser que dê problema. Você tem um diafragmazinho aqui da tampa de válvula que geralmente estoura. Para você fazer a substituição, você tem que desmontar aqui. Dá para você remover ele aqui sem desmontar a tampa, ele é externo. Você gasta aí num diafragmazinho desse aí, em torno de 80, 90 reais no diafragma original. Se você for comprar a tampa completa, separa uns 300, 350 reais. Só a peça. Mão de obra dá um trabalhinho, tem que tirar o coletor de admissão para fazer. Você deve gastar aí perto, mão de obra com tudo, uns 700 reais. Outra coisa que dá muito defeito é a bomba de vácuo. Aqui, se ela quebrar ali, pode danificar o comando de válvula aí. É um prejuízo um pouquinho maior, mas só a bomba de vácuo, brincadeirinha de 600 reais a peça, para você substituir ela, uns 300 reais. Gasta uns 900 nessa brincadeira. Se fazer uma embreagem de um carrinho desse aqui, cara, separa aí uns 1.500 reais de material, uns 1.000 de mão de obra, bota aí uns 2.500 fazer uma embreagem de um carrinho desse. Então você começa a reparar que a manutenção dele não é que seja extremamente cara, mas é um pouquinho mais caro do que a gente está acostumado. Por exemplo, um carrinho um pouquinho mais antigo, se a gente pegar a geração anterior do Onix, essa aqui ficou mais cara. O que eu posso dizer é que o carro ficou muito melhor de dirigir, ficou mais econômico, mais potente, porém ficou mais caro de manter. Muita atenção sempre na parte do arrefecimento. Vai comprar um carro desse, olha aqui o reservatório. Esse carrinho aqui, por exemplo, tá tudo limpinho aqui, tá tudo certinho. Não precisa se preocupar quando você abre o capô, encontra ele com esse estado aqui de conservação no sistema de arrefecimento. Vai comprar um Onix, tá com arrefecimento todo sujo aqui, a garrafinha, cheio de ferrugem, cara, pode ser que você tenha dor de cabeça. Esse motorzinho é muito econômico, muito eficiente, mas ele não se dá bem com GNV. Uma coisa que eu não aconselharia, tem muita gente que procura o carro para rodar em aplicativo e tal, e quer economizar e vai botar GNV no carro para tentar economizar. Cara, roda com ele no álcool, no aplicativo, ou tenta rodar na gasolina, vê qual dos dois compensa mais, não bota GNV. Esse motor aqui, as válvulas dele são muito fininhas. Isso tem um propósito, é para ser mais leve, mais eficiente, mas não dissipa muito bem o calor. Então o GNV ele aquece demais, corre o risco de você ter trinca em válvula. Já peguei vários aqui com trinca em válvula por causa do GNV. Então não aconselho muito para quem quer botar no aplicativo, botar um carro desse aqui com GNV. É um ponto de atenção, um carro muito econômico, mas para rodar no combustível original de fábrica, álcool ou gasolina. Então é isso, cara. A manutenção dele não é um carro que vai viver quebrando, te dando dor de cabeça, mas ela é um pouquinho mais cara se a gente comparar com a geração anterior de motor. O que eu posso dar de, assim, para não ficar batendo na Chevrolet? Todos os carros mais modernos, a linha nova da Fiat, linha nova da Ford, todos esses, até mesmo a própria Volks, ser motor 3 cilindros ou o EA211, todos eles são mais caros, mais sofisticados do que a geração anterior. Se você comparar o EA211 com o EA111 da Volkswagen, o EA211 a manutenção é mais cara. Se você comparar esse aqui com o Família 1, ele é mais caro. Então, assim, é só para a galera que ainda não está por dentro e tal, da modernidade, o que isso implica,
implica em manutenções mais caras. Quer dizer que o carro vai ser mais quebrador? Não, só precisa de atenção, lubrificante correto e temperatura, cara. Nunca demole com a temperatura desse carro. É a única coisa que eu vou bater na tecla aqui para vocês terem atenção. Der ruim, arrefecimento, bate o motor, carro aquece, bate o motor, aí é só motor novo, né? Cara, às vezes dá até para retificar, isso, né? Às vezes dá até para retificar, mas não é certo, né? Cara, o custo é muito alto. E a gente tem que pensar no pior das hipóteses, né? Se tiver que comprar um motor desse aí, vai gastar uma grana, né? Cara, eu não tenho nem noção de quanto é que tá um motor desse zero na concessionária, mas... Se for chutar, já vai uns 20, não vai? Só para efeito de comparação, aquele Ford Ka que tá ali no fundo, eu acabei de adquirir esse carro, o motor dele derreteu. Cara, é um motorzinho que se você for lá na Ford comprar um zero completinho, separa 28 mil reais. Então assim, pode ser que esse motor aqui seja mais barato, com certeza, mas ainda assim é um custo alto. Então pessoal, queria só deixar isso aqui. Se vocês me perguntassem, Wagner, o que você faria se você comprasse um Onix desse? Cara, primeira coisa, eu compraria um leitor de temperatura para deixar ali no painel, para você poder monitorar, ficar com o carro tranquilo, nunca sabe a hora de um imprevisto, porque a gente tem uma mangueira que pode furar, uma válvula termostática aqui que é de plástico, se ela rachar e vazar, até mesmo ali um ar quente furou, o carro faltou água, putz, você monitorando, a temperatura é para estar ali em 100, 105 graus, foi para 110, você já arruma um lugar para encostar o carro, desliga, você preservou o seu motor. Cara, quando acende já está em 130, e aí você não tem muito recurso, 130 graus, cara, mais um minutinho você trabalhando, você derrete o motor. Então botaria um medidor de temperatura, um joguinho de mola Red Coil, para dar um tapinha no visual, o carro ficar mais assentadinho, ficar um carrinho, eu já acho um carro bonito, é um carrinho que tem uma pegadinha um pouquinho mais esportiva, ia ficar muito bacana, ia compor o design do carro, e apenas isso. Por que molas Red Coil? Porque são molas de qualidade, são fabricantes nacionais, são parceiros aqui do canal, eles apoiam a gente, e é plug and play, você vai tirar uma e colocar outra, não tem dor de cabeça, o encaixe é padronizado, você mantém as características de dirigibilidade e conforto muito próxima da original, dá um tapa no visual, e o que é bom, vai ficar melhor ainda se você usar o cupom Royal5 lá no site deles para ganhar 5% de desconto. Ainda tem essa molezinha? Tem, ó, 5% de desconto. É bom demais. Então, Alex, você teria um Onix? Com certeza, gostei muito, carrinho confortável, completinho, econômico, eu acho que é pau para toda a obra, do dia a dia, para a família, é para viajar, né? Então acho que é um carrinho que estaria na minha escolha, né? Eu faria só o que você falou, colocar lá um joguinho de molinha, de repente uma rodinha 16 ou 17. Então, eu não botaria 16 ou 17 nesse 1.0 aqui por conta do peso. Né? É um carrinho que a proposta dele é mais para economia e ele vai sentir esse arrasto. Se fosse o turbo, talvez. É verdade. E é isso aí, é curtir e ser feliz. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um trabalhão a gente produzir esse tipo de conteúdo. Tem um botãozinho aí no cantinho, valeu demais. Se esse conteúdo foi útil para vocês, quer fazer uma colaboração no canal, dá um valeu demais aí pra gente. Não esquece do básico, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e até a próxima.